Estamos aqui voltando com a live, né, dando continuidade à live sobre psicologia e políticas públicas no contexto de pandemia. Vou convidar novamente o Valdemir aqui para a gente. O pessoal já está chegando de volta, coisa boa, coisa boa. Voltando. Voltou. Então prossiga com a sua fala, Valdemir. Então eu vou resumir. Eu falei da geopolítica, aspecto econômico, tem o aspecto da saúde, que é a questão relacionada à contaminação, e também, gente, eu perdi no pensamento, esse negócio da live ter sido derrubada me fez me perder no meu pensamento aqui. Né? Enfim, são aspectos que nós precisamos olhar. E na atuação em política pública, quem atua, o profissional que já atua em política pública, já vive há muito tempo atuando com parcos recursos, com um nível uma quantidade pô, já tem 18 pessoas já lá de volta aí. O pessoal está voltando. Estão gostando. Ai, que bom. Que bom. Isso, obrigado, Juliano, do aspecto social. Esse era o quarto eixo, que é o que eu esqueci. Sim. Continua a tua fala. Continua. Então, essa atuação dos profissionais já é comum para nós. Só que agora se agrava porque a falta de estrutura gera em nós a possibilidade de ser contaminado com o vírus, né? E ser agravado nesse momento. E aí a gente tem que ter muito bom senso e manejo dessas situações no fazer profissional. Eu lembro, por exemplo, aos profissionais, aos pacientes, que, olha, é mais importante você lavar a mão do que passar álcool gel, né? Eu falo isso. Lave as mãos. Então, nós levamos para o serviço, na verdade foi uma outra colega levou um frasco de sabão, o paciente chega e a gente vai lá, recebe ele com carinho, pinga uma gotinha de sabão na mão dele e diz com todo o carinho do mundo, por favor, pode ir ali, lavar até o cotovelo e depois aguardar afastado um aqui do outro. Então, são manejos que a gente tem que ter o tempo todo atuando em política pública. Eu não vejo nem formas diferentes de ser. Você estava falando aí dessa lei de Gerson, né? Alguém aqui até comentou isso, de tirar vantagem em tudo, porque nós sempre fomos, né? Essa é a hipótese, né? Explorados, extorquidos, oprimidos. Né? Sim. Então, mas ao mesmo tempo essa é uma discussão do âmbito jurídico, sabia? Sobre o papel e a relação do Estado com os cidadãos. Sim. Se o Estado deve ter essa função de vigiar e punir, que é um pouco a dinâmica do Estado brasileiro, sobretudo os mais pobres, porque o Código Penal foi pensado para proteger a propriedade privada e punir negros, punir aqueles que estão nas camadas populares, e inclusive a gente tem legislação que já não permanece, mas que proibiu o negro de estudar, a lei da capoeira, o cara, né? Era uma forma, o samba já foi crime, né? Fazer a roda de samba já foi crime no Brasil. Sim. Então, é uma discussão no âmbito jurídico se o Estado ele deve fiscalizar, partindo do pressuposto que o cidadão é mau caráter e vai querer driblar o Estado, ou se ele vai apostar na honestidade do cidadão, ele vai dar um voto de confiança ao cidadão. Como, por exemplo, esses cadastramentos de autodeclaração. Eu não preciso comprovar nada, eu me autodeclaro. Não estou falando da política de cota, não. Por exemplo, para tirar um alvará, eu digo que o meu consultório é exatamente adequado às regras e faço uma autodeclaração. Depois eu posso receber, né, uma inspeção para ver se está de acordo ou não. Essa seria a ideia do Estado que acredita na boa-fé, no termo jurídico, tá? Da boa-fé do cidadão, e não que o cidadão já age com má fé de cara, né? Essa é uma discussão importante. Você falou da questão da geopolítica e a gente lida com isso o tempo todo. Você trouxe isso para o contexto do Brasil, que o Brasil tem dimensões aí continentais. Estão dizendo que o som está baixo. O meu ou se é o seu, Rodemir? Deixa eu...
Deixa eu ver. Vamos ver, pessoal. Dá o feedback pra gente aí do áudio e do vídeo. O meu tá no mais alto nível. Eu tô te ouvindo bem. A pessoa falou lá. Agora sim, agora tá ouvindo. É Cíntia Lima, então, psico. Esse país de dimensões continentais, portanto, torna ainda mais complexo e difícil a gestão. O desafio do Ministério da Saúde é absurdo, porque aqui, quantas cabem aqui, né? O estado do Rio de Janeiro tem uma configuração específica, a cidade do Rio de Janeiro tem uma configuração muito peculiar, né? Geograficamente, esses altos e baixos, uma cidade super estreita. A gente está aí lidando com a Zona Oeste, que sempre bate recorde de casos de dengue, zika e chikungunya. A gente ainda tem recorde de tuberculose na Rocinha, em outras áreas, né? Em outras cidades dentro dessa cidade. Cidade maravilhosa, purgatório da beleza e do caos. Você falou sobre essa questão da nossa latinidade, que é esse trato, né, mais caloroso de abraçar, de tocar. Isso, né? isso. Tem muito a ver com a nossa cultura. Por exemplo, no Canadá, essa barreira, esse distanciamento já acontece naturalmente, sobretudo homem e mulher. O meu orientador dizia muito que, às vezes que ele foi ao Canadá, ele foi expressamente orientado a não encostar nas mulheres, a tomar cuidado com a maneira como ele olha, porque qualquer movimento típico do nosso, que não é assédio, para eles é assédio. É assédio. Nossa. Você vai ser deportado? Não, deportado. Vão te mandar embora do país. Nossa. Tem a ver com isso. Para os orientais, para os sul-coreanos, essa coisa que a gente faz com o namorado, com a namorada de beijar em público, é absurdo, é a perversão. Nossa. Não existe, isso é reservado para o ambiente privado. Agora, tem essa coisa da latinidade, que é próximo da cultura do italiano, de pegar, de falar alto, de abraçar, a família está muito junta, fazendo as refeições juntos, o tempo todo ali discutindo. E aí agora, essa ética do cuidado, Valdemir, ela se inverteu. O cuidado não é mais abraçar, beijar, pegar na mão, né, colocar a mão no ombro. É diferente, o cuidado é exatamente, mesmo querendo, mesmo desejando fazer isso, eu não vou fazer porque eu estou cuidando de você. Isso. Porque eu quero preservar a tua saúde. E como que a gente pode dizer isso para as pessoas, e aí não é dizer só com as palavras, é expressar, mostrar, demonstrar isso para os usuários, que estão acostumados, às vezes, né, em identificar o profissional que acolhe, né, como esse profissional que pega na mão, que abraça, que se aproxima, e diferenciando ele do profissional que não acolhe, que é aquele profissional mais seco, mais rígido, mais reservado, né, que age nítido agora, né? Como é que eu consigo dizer isso para as pessoas? Essa é uma novidade. Estamos diante de uma situação inédita, em que eu preciso expressar o meu carinho de outra forma, de outros modos. Alan, eu leio para os meus filhos Turma da Mônica e leio para os meus filhos um herói africano chamado Kirikou. Kirikou é um herói que ele é um negro de uma tribo africana, pequenininho, e ele tira sacadas de problemas que a sua tribo vive diversas vezes. Então ele é uma reflexão muito interessante. E a Turma da Mônica lançou uma... Quem me conhece sabe que eu sou família pra caramba, né? Quem me conhece sabe disso. Lançou uma musiquinha agora, recente, que diz assim: sem abraço, sem carinho, sem aperto de mão, não é desprezo, é apenas proteção. Assim, fantástico, é isso. Olha quem chegou aqui, a Jéssica Parmagnani, fez um comentário aqui, Rodrigo. Admiro vocês legal, demais. Jéssica. Obrigado, Jéssica. Jéssica divide uma coisa muito. Lá na Santa Úrsula. A Juliana, que também estava aqui, estava na mesa. O Jairo também, né? Falando sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio, né? Estava falando desse destaque, desse protagonismo que a psicologia tem assumido nesse contexto, né? Como ela está sendo valorizada. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu vi uma reportagem sobre a psicologia do esporte no Globo Esporte, né? Aquele programa da Rede Globo sobre esporte que passa na hora do almoço.
como que os atletas estavam sendo acompanhados e como os atletas estavam, inclusive, elogiando o trabalho da psicologia, dizendo como que esse trabalho é importante. Então, nesse contexto de pós-Covid, de pós-quarentena, pós-isolamento, porque também é um momento crítico, quando a gente voltar a, entre aspas, normalidade, a verdade é que o mundo não vai ser mais o mesmo, nós não seremos mais os mesmos. Né? Espero que essa mudança seja para melhor. Mas quando a gente voltar, que esse lugar da psicologia se mantenha e se fortaleça. Até para que a gente possa pensar o aspecto preventivo, que, né, na minha concepção, inexiste. Não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que a gente não tem tempo de trabalhar a prevenção, porque a gente está a todo momento apagando incêndio, lidando com problemas crônicos, problemas graves, problemas estruturais, né, que não permite ao psicólogo atuar nesse aspecto da prevenção. Quando atua, ainda é de maneira muito limitada, porque eu não tenho uma atuação full-time, integral em prevenção. Eu tenho que cuidar de outras coisas mais emergenciais. E acho que está dentro do que a Fernanda colocou aqui, Fernanda Terra Vaz. Fernanda é minha colega psicóloga lá de Guapimirim, fera, por sinal. Veja, lá no município de Guapimirim, nós retomamos, quando eu digo nós, é porque foi um grupo de profissionais de diversas políticas no município, retornaram a encontros da rede intersetorial, começou a acontecer em novembro de 2018. E esse encontro é como se estivéssemos cavando um túnel e todos se encontrassem dentro de uma cavernazinha e a gente, ali naquele espaço, começou a retomar o cuidado. E os nossos encontros, eles começaram por alinhar o olhar teórico, metodológico dos profissionais em relação ao cuidado. E a palavra, o termo que nós alinhamos entre nós é o termo do cuidado compartilhado. O caminho em política pública é o caminho da ação em rede, do matriciamento, como foi citado por alguém aí. Esse é o caminho. E é o caminho agora, porque fica muito mais nítido. Lembra que eu coloquei anteriormente que o coronavírus ele levantou uma poeira que estava no fundo do rio. Então, fica muito mais claro agora a incompletude institucional dos órgãos. Porque para se trabalhar na prevenção, você precisa parar. E parar em política pública, falar a palavra parar, é loucura, porque você vive no meio de um caos. Mas se nós não nos organizarmos para parar e pensar o nosso fazer profissional, como é o que acontece em Guapimirim, nós não teremos sucesso nesse sentido, entendeu? Não teremos sucesso. E a Juliana Sabatini está comentando aqui sobre a coisa rara falar do psicólogo do esporte. Uma das psicólogas que está participando aqui, a Adné Trubati, minha amiga de formação, psicóloga negra, ela atua com psicologia do esporte na polícia, com profissionais de segurança pública que sofreram lesões gravíssimas no exercício da sua profissão. E aí, enfim, aí pensando nesse sentido, que você fez a colocação da psicologia do esporte, e a Juliana apontou aqui, quão específico né, a atuação de cada um de nós nessas áreas diferentes com o público que nós atuamos. E lembrar os colegas psicólogos, porque muitos colegas, meu Deus, eu não estou sabendo muito como fazer atuar colegas. Nós já temos um instrumental imenso que já utilizávamos antes na redução do sofrimento humano, de questões relacionadas à ansiedade, de estigmas sociais, de várias coisas que o Alan e eu colocamos aqui. E agora caberá a nós abrir um pouco mais essa caixinha de ferramenta e usar aquelas que a gente talvez há algum tempo não usava, né? E lembrei disso aqui falando quando você fez o comentário, Alan, sobre a psicologia do esporte, e a Juliana apontou, e lembrando da minha amiga, excelente profissional, a Adnéia. E essa coisa do hospital que você colocou também, né? Minha esposa, ela tá online aqui com a gente. Um beijo para você, amor, te amo muito.
sobre a questão da atuação do profissional no hospital, né? Ela é profissional em um hospital. E realmente, assim, cada espaço desse vai ter a sua complexidade específica, né? Bom, vamos falar um pouquinho da pesquisa. Para quem não sabe, o Valdemir construiu um questionário e enviou o link. É um Google Forms, está aberto. A gente já tem 77 participantes, né? E quem quiser nos ajudar respondendo o questionário, fala comigo ou com o Valdemir no direct, para que a gente envie o link. Vai ser uma ajuda assim, de grande valia, porque a gente está buscando aí construir algumas análises a partir desse questionário aqui. Eu estou com ele aqui aberto, Valdemir. Eu queria que a gente agora se centrasse no questionário em si e fizesse alguns apontamentos e observações, alguns destaques, né? O que te chamou a atenção aqui nas respostas. Aí você pode começar. Se tudo quiser. Bem. Ok, vamos lá então. Estava lendo os comentários. Primeiro me chamou a atenção, confirma a relação de gênero da psicologia, né? A maior parte das pessoas, dos 77 que responderam, a minha filha aqui do meu lado, oi amorzinho. A maior parte das pessoas que responderam se identificam com o gênero feminino, 85%. Mas a maior parte do tempo ficou em 90% aqui. E aí uma pessoa... Sim? Só para parênteses, antes de começar a live, eu consultei o site do CFP e dados atualizados, né? No estado do Rio, região 05, CRP 05, a gente tem 37.864 psicólogas. Nossa. 5.818 psicólogos. Majoritariamente feminina. Por isso que o conselho feminino primeiro, né? Normalmente a gente faz uma discussão, porque algumas pessoas dizem que o português não é assim, tá ferindo a gramática e tal, mas tem uma questão aí também política, de que se a gente está falando com um público majoritariamente feminino, por que não usar o termo primeiro no feminino? Não me incomoda em nada. Não me incomoda, não me fere. Nem a mim. Nem a mim. E aí, ela, veja, o tema do formulário é a atuação das psicólogas, psicólogos em políticas públicas durante a pandemia. Ações em tempos difíceis. Pensar na questão de gênero aqui é pensar que, por exemplo, em todo esse período de atuação profissional, mais de uma década, a maior parte dos profissionais com quem eu atuei tinham um relacionamento afetivo estável e duradouro, um casamento, por exemplo, ou uma união estável. E lá nas respostas específicas sobre cuidado da família, isso aqui vai aparecer. Porque como deve estar sendo para essas mulheres, né, majoritariamente, continuarem atuando num tempo de pandemia, e muitos lá colocaram que estão fazendo ações remotas. Então, comparando aqui, né, a pergunta sobre ações remotas, consta serviço de atendimento online, 64% dos participantes responderam que sim. Ou seja, essas mulheres, que muitas delas vivem com o esposo ou esposa e filhos em casa, estão dando conta de atender versus vida pessoal. Isso é importante ser apontado, porque foi o que me chamou muita atenção. Quer tecer alguma coisa ou eu continuo? Assim, se você quiser continuar, eu tenho um comentário a fazer, mas é numa questão já lá mais para o final. Então, se você quiser seguir aí, tudo bem. Se você quiser seguir em ordem. Não, vamos como for indo. Então, faz o comentário, conforme vai surgindo, a gente vai falando. Tá, a pergunta que tá mais lá para o final do questionário você chegou a prestar assistência a pessoas diagnosticadas com Covid? Sim. Aqui me chamou a atenção. A gente tem 85,7% de respostas não. Uhum. Né?
Lembrando que foram 77 pessoas que responderam, desses 77, 85,7 responderam não, 9,1 responderam talvez, e esse público do talvez aqui pode ser que tenha perdido gente para o não, porque não tem como a gente saber, por causa da questão da testagem, né? No Brasil a testagem ainda sendo muito reduzida, e isso leva a gente a discutir o quanto há de subnotificações de casos. Parece que é 10 ou 11 vezes mais o número que a gente vê na TV. Sim, até porque não tem equipamento para poder diagnosticar todo mundo, né? Então, esse público do talvez pode ser maior, né? O que significa que a pessoa estaria no sim ou no não. Agora, o não me chamou a atenção porque é muito pouco. Apenas 4 pessoas... Sim, né? Se você chegou a prestar assistência a pessoas diagnosticadas com Covid-19, a resposta sim, foram 4 pessoas que responderam sim, apenas, de 77. Isso dá 5,2%. Eu fiquei me perguntando, mas por que será? Será que existe aí alguma dificuldade de acesso ao serviço desse público que está, né, dessas pessoas com o Covid? Porque é um momento crítico, especialmente para a saúde mental. Você imagina os medos e os questionamentos, aquilo que não se passa na cabeça de alguém que está com coronavírus. Sim. Sobretudo se tiver alguma complicação, né, de ser fumante, diabético, hipertenso, ou ter um pouco mais de idade, né? Mas também isso não é critério, tudo é muito novo nessa doença. E as pessoas que são assintomáticas, as pessoas que são sintomáticas e aquelas que são sintomáticas graves. Mesmo com pouca idade, com uma saúde perfeita, sem nada assim, a chamar mais atenção. Então, aqui eu fiquei pensando, mas por que será que esse número de não está tão grande? Será que tem uma distância aí, há uma desconexão entre as pessoas que estão adoecidas por Covid e a assistência da psicologia, seja em que contexto for, seja o paciente que eu atendo agora remotamente, porque o atendimento convencional agora temporariamente está suspenso, né, no consultório, principalmente. Então, todos os psicólogos do Brasil estão atendendo online, o que significa que algumas pessoas deixaram de ter o seu atendimento por não se adaptar, por não ter uma privacidade em casa, uma boa conexão, por não, de fato, optar por não seguir, mas que, independente de como seja, aquele paciente do consultório particular, do convênio de saúde ou da rede pública, por que será que ele não está tendo assistência, já que a maioria dos profissionais não está lidando com ninguém com o Covid? Isso, não sei, assim, ficaram algumas interrogações aqui com relação a essa questão. Eu fiquei pensando nesse aspecto que você colocou, nessa pergunta sobre atender pessoas. O Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde, a CEPES, da Fiocruz, lançou uma publicação agora, no dia 6 de abril de 2020, eu sugiro aos colegas lerem, tá? Bernardo Dolabella de Mello e outros, e eles colocam nesse estudo que estima-se que entre um terço e metade da população exposta à epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica. Essa relação de ser contagiado ou não com o Covid, eu acho que esse não aqui é um falso positivo. Porque as pessoas não sabem. O que isso tem a ver com a psicopatologia, Valdemir? Dizer-se com Covid, dado o medo do estigma, é algo complexo. Sem falar no adoecimento da família, que não é um adoecimento só por conta da possibilidade de ser infectado, mas da preocupação, né? Exatamente. Diante das complicações que pode vir daí, né? Porque a gente sabe que agora os leitos estão lotados, se eu tenho isso, eu vou para um hospital, se eu estou sem, eu vou pegar, porque eu estou num ambiente que a chance de pegar é muito maior. Não sei se eu vou ter assistência, porque os profissionais de saúde estão sobrecarregados, os leitos estão cheios, falta insumo, falta equipamento, e aí a gente ouve chegar notícias, né, de pessoas ao nosso redor que estão com a doença, pessoas que estão em estado grave,
porque é um pouco disso, né? E eu explico isso fazendo uma ponte com Heidegger, meio que forçando a barra mesmo. Muitas vezes as pessoas só vão se dar conta da gravidade da pandemia quando começar a morrer rostinhos próximos. Né? As pessoas no dia a dia falando, quando rostos próximos começarem a aparecer, né, quando pessoas próximas, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, familiares, começarem a sofrer com a doença, as pessoas vão perceber que o risco é muito grande e que, de fato, essas medidas são necessárias. Porque até então virou motivo de discussão, de negação, de piada, de meme. Agora os memes estão reduzindo e as pessoas estão se dando conta de que é muito grave. Na Itália, estava se congelando corpos. E pensa que a questão do você poder se despedir do ente querido, poder dar a ele um enterro digno, um velório digno, isso é um rito de passagem para a gente. Importa muito, simbolicamente, para a gente poder elaborar o luto. Como que eu vou elaborar o luto se eu não vi a pessoa, se eu não me despedir? E às vezes a gente sabe que há pendências gestaltes inacabadas. E se eu não pude encontrar esse corpo, eu não sei onde está esse corpo, eu não pude dar a ele um velório digno, né? Porque tudo isso é importante para a questão da elaboração do luto. E aí o Heidegger vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que o homem é o único ente que se relaciona consigo, portanto tem a ver com essa ideia da subjetividade, né, para algumas abordagens, que se indaga sobre a sua existência, sobre quem ele é, o que ele está fazendo aqui, mas é esse ente que vai se dar conta da finitude como característica comum a todos nós, quando ele vê a finitude de um outro ente. Quando um outro morre, eu percebo que, caramba, a vida tem fim para todo mundo. Acabou para mim, vai acabar para mim. E aí a gente, então o negócio é sério. Por isso que precisou, né, em alguns casos, né, evidentemente que muita gente já tinha essa noção antes da coisa se alastrar, mas precisou que isso fosse ganhando uma proporção muito maior, e aí não é só uma coisa de regional, ou não é só uma invenção da imprensa, um alarde da imprensa, né? Se você olhar, o top da imprensa mundial está falando de Covid-19, uma coisa de uma missão específica. O mundo inteiro está se voltando para esse assunto. E aí agora as pessoas estão começando a entender que realmente é grave. Realmente a gente precisa obedecer às orientações das autoridades de saúde. Ela, essas colocações que você está falando, e as colegas aqui, a Juliana, a Cíntia Lima, a Emília, a Débora, estão comentando a respeito desse processo de luto. É muito interessante a gente pensar essa situação a partir de um evento que também aconteceu aqui no Brasil. E veja a importância de nós, enquanto psicólogos, estarmos atentos a essas questões da nossa sociedade, porque nós já temos instrumentos para poder atuar, e eu estou afirmando isso aqui diversas vezes, para poder atuar com essas coisas. Que interessante assim, essa situação que você está colocando em relação a esse processo de luto, e que as colegas aqui apontaram no aspecto da negação. A simbologia do luto, quem visitar aqui no coração da cidade do Rio, ali na parte da saúde, inclusive ali é um lugar histórico, porque a revolta das vacinas aconteceu naquela região ali também da cidade do Rio, o Largo do Valongo, a Pedra do Sal, na parte da saúde, onde nós vamos encontrar lá um cemitério que os negros africanos que chegavam aqui no Brasil para ser escravizados, eles não foi permitido a eles fazer esse processo do rito de luto, de sepultamento dos seus familiares, e dos seus conhecidos, as pessoas que estavam morrendo ali, mas eles eram enterrados numa espécie de lixão. Eles eram jogados como qualquer coisa que fosse, e quem tiver oportunidade, vai ser muito rico para você, psicólogo, psicóloga, poder visitar aquele espaço. É transformador para olhar essa questão que o Alan está colocando e trazendo o autor, referindo-se à questão do processo de luto relacionado à nossa questão da humanidade. E sim, respondendo à pergunta das colegas, acredito sim que uma das defesas psicológicas que nós utilizamos para lidar com o luto, e há muitos perguntando assim, mas calma aí, luto em que sentido? Nós estamos vivendo um processo de perda
e de mudança na nossa forma de ser e de viver, enquanto latinos, como você citou, Nelan, anteriormente. E essas situações geram em nós processos de perda, de luto. E um dos aspectos é a negação, negar a realidade, negar que eu preciso me cuidar. E nós já temos instrumental na psicologia para lidar com isso. Estou repetindo aqui diversas vezes, porque a nossa prática profissional já fala a respeito desse tipo de situação. A negação é uma das fases do luto, né? Lembrando aquela teoria de uma psiquiatra que atribui 5 estágios do luto, a primeira fase é a negação, mas é também um dos mecanismos de defesa do eu, não só para a psicanálise, como para outras abordagens. Então, a negação é uma reação humana diante da realidade que é dura, que às vezes é insuportável, né? Mas é também um modo de afastamento e de alienação, né? Tem um filme chamado Negação, está no Netflix, e vai explicar exatamente essa corrente dos negacionistas. Uma professora judia, lecionando nos Estados Unidos, especialista no Holocausto, é intimada pela justiça britânica por um britânico negacionista que diz que o Holocausto não aconteceu. Nossa. E esse filme é baseado em uma história real. Filmão. E ela vai ter que disputar na justiça com ele, é a justiça, a corte britânica, é que vai determinar se o Holocausto é verdade ou mentira, se realmente aconteceu ou não. Lembrando que no Holocausto ao Brasil também, né? O nazista, os judeus vivenciaram esse momento. Para quem conhece, a gente tem aí um grande autor na psicologia, que é o Viktor Frankl, que é o fundador da escola de Kiev-Vienense, que teve a experiência de estar no campo de concentração e sobreviver. E ele relata num livro incrível chamado Em Busca de Sentido. Mas vamos retomar aqui o questionário. Você tem mais algum apontamento sobre... Sim. Deixa eu responder a Fernanda rapidinho, Alan. Vai lá. A Fernanda e a Vaniele fizeram 2 colocações ali. A Fernanda perguntou assim: Valdemir, você fala em pessoas contagiadas e não pessoas contaminadas. Há alguma recomendação em relação a melhor adjetivo a ser usado a fim de evitar a estigmatização? Fernanda, eu vou dizer para você assim, não sei. O que nós vemos hoje já é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é replicada por outros órgãos, que nós já temos entre nós, o SUS, por exemplo, de não associar a doença. Essa recomendação foi emitida em 18 de fevereiro. Não associar a doença a nenhuma etnia ou nacionalidade e evitar se dirigir às pessoas relacionando assim a situação da doença, mas dizer que são pessoas, como o Alan já colocou aqui anteriormente, que têm Covid ou pessoas que estão sendo tratadas por Covid. E aí a questão do contágio ou contaminação são adjetivos que nós precisaremos, palavras, aliás, que nós precisaremos pensar e repensar sobre como usá-las da melhor forma possível. Mas o que eu estou dizendo, em suma, é isso mesmo, não sei, né? E a Vaniele colocou aqui: atuo na educação e estou muito preocupada com como lidaremos pós-coronavírus com o coletivo, com o luto coletivo, se o Brasil chegar a um número de óbitos parecidos. Eu acho, Vaniele, minha colega lá de Guapimirim também, obrigado, Vaniele, orientadora educacional, e eu faço questão de marcar orientadora educacional preta. Seja bem-vinda, minha colega. Bem, Vaniele, acho que assim, a questão que você está trazendo é muito importante ser apontado do cuidado hoje, de evitar essas mortes para o amanhã através do isolamento social e de diversos cuidados que nós precisamos ter. E você, como uma excelente orientadora, que é de um bairro, inclusive, bem para o interior de Guapimirim, né? Citrolândia, uma região chamada Citrolândia, é uma das escolas onde a Vaniele é orientadora, e a comunidade precisa ser o tempo todo incentivada por nós de tomar medidas preventivas para depois de não ter que lidar com o luto da morte.
E se isso acontecer, quando chegar, lidaremos com o luto, com o processo de permitir a fala, permitir as pessoas terem um espaço de serem escutadas de maneira qualitativa e humanitária. Penso dessa forma. Quer colocar alguma coisa sobre isso, Alan, também? Antes da gente voltar lá no questionário. Ótimo. Então vamos para o questionário? Como que a gente faz? O que tu acha? Vamos voltar para o questionário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que consta serviços de atendimento online remoto aos usuários desse serviço? Quase 70% respondeu que sim. 6,5% respondeu talvez e 28,6% respondeu não. E aí, talvez esses 28,6% estão incluídos aqui nesses serviços essenciais. Isso. Né? Pensando nessa diversidade das políticas públicas, é muito provável que estejam aí atuando no fronte, né? Sim. Só na retaguarda, como muitos dos profissionais. Um outro aspecto é a percepção clara do aumento de fenômenos psicopatológicos. Muito clara, muito evidente. Ansiedade, quase todo mundo respondeu ansiedade, quase 80%. Uso de substâncias psicoativas aumentou, pânico aumentou, alteração de humor, de sono, transtorno de estresse pós-traumático. E essa percepção em si mesmo, que eu achei brilhante essa pergunta, Valdemir. Quero aqui te elogiar publicamente. Obrigado. Sobre si mesmo, porque é importante esse autoconceito e nós, como psicólogos, não estamos ilesos, somos seres humanos também. Sim. Também acontecemos emocionalmente, também lidamos com ansiedade, com depressão, né, com uma série de dificuldades. E aqui a galera comentou, olha, o nível de ansiedade realmente subiu. Quase 50% respondeu. Deixa eu ver se é isso. Quase 50% respondeu que a ansiedade subiu, né? E é um momento em que, de fato, a nossa ansiedade sobe, os níveis de estresse se elevam, os atritos com relação à família e essa difícil fronteira entre horário de trabalho, especialmente quem está em home office. Eu fiz uma live sobre isso ontem, até está no meu Facebook, está no YouTube também, da FCC, quem quiser acompanhar. Como que nós não estávamos e não estamos preparados psicologicamente para trabalhar de casa, porque a gente associa. É um processo cognitivo básico, a gente associa casa a lazer, descanso, não trabalho. Exato. E as pessoas também fazem essa associação, como se fosse impossível trabalhar de casa. A gente tem dificuldade de compreender o trabalho que é feito de casa ou o trabalho que não tem essa configuração mais braçal, o dia ao escritório, o dia à loja. O trabalho intelectual normalmente não é considerado trabalho, né? Quando você está lendo um livro, alguém te para e fala, já que você não está fazendo nada, faz isso para mim. Quando, na verdade, você está trabalhando. Está lendo, você está trabalhando, você está exercendo o trabalho numa das suas possíveis definições. E aí também você destacou as ações de autocuidado, né, dos profissionais. E muita gente disse que está lendo, que está assistindo filmes e séries, tem utilizado as redes sociais, e hoje é uma ferramenta importantíssima para a gente manter o contato e demonstrar o nosso afeto para a família, para aqueles familiares que estão mais distantes, a gente não pode vê-los presencialmente, os amigos, e até mesmo para poder trocar conhecimento e informação, como a gente está fazendo aqui agora. Se não fosse esse recurso maravilhoso, né? É verdade. Da live, a gente não estaria tendo esse encontro, né? É verdade. No melhor sentido possível para a palavra encontro, que é um real encontro, um encontro absurdamente potente, né? Você vê quantos profissionais de diversos segmentos, gente aí que só pelo teu relato eu já estou admirando, já virei fã, né? Das coisas que você constrói no mundo, do ato de resistência. Já sou fã. E a gente está fazendo isso por causa da tecnologia, né? Que bom que a gente tem esse recurso. Se fosse um outro momento da história, a gente talvez estivesse ainda mais comigo, porque eu não tenho notícias do Valdemir, eu não tenho notícias dos meus colegas psicólogos, das minhas colegas psicólogas, dos meus familiares que moram longe. E esse aspecto que você está trazendo, Alan, por exemplo, em política pública há uma peculiaridade, né, aí.
porque nós fazemos um esforço para não levar o trabalho para casa, porque é comum ser cobrado as ações. Queria até pedir aos colegas que estão participando aí que comentassem aí ao vivo, por favor, se você faz esforço para não levar o trabalho para casa. Porque é comum a gente acabar levando o trabalho para casa, dado o tamanho da demanda que se tem. E aí a gente faz todo um esforço para não fazer isso. E aí, quer dizer, aí você, essa colocação perfeita que você fez, assim, de, poxa, a casa é um lugar de descanso, de não trabalho. E agora nós estamos tendo que nos reinventar no nosso espaço de domicílio, que seria um lugar de descansar. E agora a gente tem que fazer esse manejo. Hoje a gente estava brincando com o Maicon, psicólogo Maicon, que ele mandou uma mensagem para mim, um texto. Eu falei, Maicon, já vou ler. E aí meus filhos me agarraram, começaram a pular em cima de mim e falar, não, ele não vai falar com você não sei o quê. E é isso, sabe? Papai, eu quero sua atenção agora, mas filho, hoje é o dia que eu tenho que estar trabalhando, não tem jeito. Só que eu estou em casa, então a gente precisa... não estou em casa todos os dias, porque eu estou indo para Belfort Roxo, para Guapimirim ainda, mas estou mais tempo em casa. E a ideia da pergunta, de colocar a pergunta que é muito parecida para o profissional e para a atuação dele com os pacientes dele, era nesse sentido mesmo, de experimentar o que iria acontecer, porque é uma fala que nós temos muito no serviço público. O profissional de política pública precisa estar numa posição horizontal em relação àquele que ele atende, e não numa posição vertical, como se ele fosse superior em humanidade àquele que ele está atendendo. E veja, é um homem negro dizendo isso, questionando a importância da humanidade ser horizontal. Por que falar a respeito disso? Porque aqui, na pesquisa, que foi respondido por pessoas, fica nítido isso, que a ansiedade ela eleva no paciente, mas também no profissional. E aí as equipes também precisarão lidar com seus colegas no sentido da irritabilidade, do estresse, assim como nas famílias, e que vai ser um fenômeno que vai aparecer na família das pessoas que a gente atende, né? Bom, vamos caminhando para o final, porque daqui a pouco a gente vai ser derrubado de novo. Beleza. Muito Temos gostoso, mais Alan. Muito gostoso. Pô, maravilhoso. Vamos fazer mais. Vamos propor outras lives aí. Acho que a gente poderia ler, Alan. Acho que a gente poderia ler aqui a questão das... Isso. Não, o que eu ia dizer era como que os profissionais disseram sobre como eles estão cuidando, né, da sua família, porque... sim, ficaria até dicas, né? A gente tem uma pergunta aqui aberta, né? Mas a gente pode ler. Não sei, me chamou a atenção, assim, de planejar atividades, ter paciência. Foi uma coisa que apareceu muito, assim, a união, planejamento, paciência no meio desse isolamento social. É só isso mesmo, que para não ser muito prolixo, foram 3 aspectos. Depois a gente vai rodar isso aqui num software que vai gerar uma análise lestical para a gente disso aqui. Aí a gente vai ter mais cara. elementos para mostrar para o pessoal. Você é sinistro. Vai ficar bacana, gera uns gráficos, nuvem de palavras, vai ser show de bola. Então, o pessoal comentou aqui, ó, a Adneia disse que não consegue separar, mas hoje está tudo em casa. A Cíntia, me permite dizer que é mais que uma live, é um reencontro, uma revisitação maravilhosa. Que legal. A própria ação de caos provoca. Quebra de paradigma total, Denise disse. A Juliana colocou aqui, eu penso que o psicólogo sempre leva o trabalho para casa. Realmente. A Vanielete, é isso? Vanielete. Disse que Vaniele. Disse aqui, na educação é habitual trabalhar em casa. Realmente. Os professores têm experimentado uma sobrecarga de trabalho absurda. Eu tenho lidado com essa experiência, já que as aulas presenciais estão sendo à distância, e aí é tudo muito novo, né? Uma dinâmica diferente para os alunos, é um desafio para os alunos.
É um desafio para os professores que não são youtubers, que não são digital influencers. Isso. Makers, social media, e que acabam tendo que virar bombril aí para se dar conta de todas essas demandas. A Emília disse, a família reclama. A Luciane Silva de Barros disse isso mesmo, sendo estudante de psicologia, no momento e trabalhando na área da educação, o trabalho não para. Uhum. A Ele disse, sim, mais lives, olha aí, a pessoa quer mais lives. Cíntia, exatamente antes me permitia não levar para casa, mesmo às vezes sendo inevitável. Porém, agora me percebo me adaptando e tentando me reorganizar na medida do possível. Aí, Adneia, parabéns para vocês, muito legal. Desafiador, comentário da Cíntia. E mais comentários aqui, muita gente comentando. A Juliana colocou, estou como professora também. Aulas online e ao vivo. Que desafio, né, Juliana? É um desafio para a gente, né? A Denise perguntando o link do questionário, depois manda para mim ou para o Valdemir no direct que a gente envia o link, tá? Então, gente, é claro que para alguns profissionais essa coisa de levar trabalho para casa já era mais comum, mas mesmo que já levavam, essa demanda aumentou muito. E para a maioria é uma novidade, né? É uma coisa inédita. Fora que mesmo quem já trabalhava de casa com aquela rotina dos filhos na escola, na creche, do cônjuge trabalhando. Agora está todo mundo dentro de casa, né? Então torna ainda mais desafiador conciliar, né? Porque a família também vai querer atenção e é importante dar atenção para a família que nesse momento precisa desse suporte, né? Porque todo mundo está vivendo agora uma experiência de mais estresse, mais sobrecarga, mais exigência, mais preocupações de ordem financeira, preocupações com a saúde, que é o nosso maior bem, né? Então a gente está caminhando agora para o final, porque senão o Instagram vai derrubar a gente de novo. Novamente. E aí, Valdemir, por favor, faça suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer a você, Alan, pelo convite. Muito rico. Conheci o Alan lá no grupo de WhatsApp, depois nós estivemos na Santa Úrsula, numa roda de conversa sobre comportamento suicida. Convite da Juliana Sabatini, que está aqui com a gente, excelente, foi maravilhoso. Já admirava esse profissional e só estou sendo sincero, porque é uma verdade. E, bem, tem sido muito rico, eu tenho muito orgulho de atuar com os profissionais com quem atuo, de ter a família que tenho, porque tenho o apoio da minha esposa e dos meus filhos estão conosco nesse processo. Eu acho que esse momento é para agradecer mesmo, e inclusive agradecer a oportunidade de poder ser um profissional de política pública no período de Covid-19. Nós estamos vivendo um momento histórico nessa geração, e nós, enquanto psicólogos e psicólogas, temos, ou melhor, deixa eu voltar atrás, nós, enquanto psicólogas e psicólogos, né, Alan? Temos uma oportunidade importantíssima de aprimorar o olhar da sociedade sobre a nossa profissão. E isso exige de nós, profissionais de psicologia, estarmos unidos, mais unidos em nossa atuação. Então, acho que é agradecer mesmo. E, enfim, eu mando um beijo aí para todos e todas que participaram, aqueles que conseguiram reconectar. Achei bem legal aí o número de pessoas participando também. E é isso. Eu quero mandar um beijo aqui para o meu mozão também, para a Melina, minha esposa, que tem sido assim, fundamental. Peça-chave para mim, tem me ajudado demais nesse momento. Se não fosse ela, não sei o que seria de mim. Ela não está acompanhando porque eu estou usando o celular dela aqui para ajudar na iluminação. Porque é improvisado, a gente ainda acabou se mudando antes desse contexto uma semana antes de entrar a pandemia, então um monte de coisa para ser paralisada por causa da pandemia. E aí eu estou fazendo a live, tem uma iluminação muito ruim, eu estou tentando ajustar, mas quero dizer que é uma honra, Valdemir, ser teu amigo, poder dialogar com você com uma frequência que a gente dialoga. Gostaria que essa frequência fosse mais intensa, maior,
mas a gente tem uma vida super corrida e às vezes isso impede, né? Mas fiquei muito feliz com essa live, com o pessoal interagindo, participando. Eu acho que o momento é esse, né? O momento é de crise, mas a gente sabe que a história da psicologia prova que a psicologia se desenvolve em momentos de crise. Como a psicologia cresce, se reinventa, né? E se desenvolve em momentos de crise. Então, esse momento é um momento ímpar na história da humanidade. Alan, desculpa aqui, ó. Não tem jeito não, ó. Não tem jeito não. Tudo bom? Nós princesas. Pronto, agora dá licença pro papai terminar aqui. Vamos lá. Não tem muito jeito não. Já tá acabando. Depois, vai lá. O Xbox. Depois. Então, vai lá, né, mamãe? Nós vamos encerrando por aqui. Foi um prazer, uma honra demais estar aqui com vocês. Um abraço afetuoso e virtual para todas e todos. Que esse encontro possa proporcionar outros encontros ainda e gerar muita troca, fortalecendo a profissão, fortalecendo a psicologia, trazendo aí boas alianças, boas parcerias. É o que a gente precisa nesse momento. Então, um bom feriado de Páscoa para você, Valdemir, para sua família. Muito obrigado para todos e todas. Feriado de reflexão aí, de esperança, de esperança de dias melhores. A gente vai ficando por aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau.